Com a palavra, o vereador Marcelo Arruda. Boa tarde a todos os presentes, ao que nos acompanham pela radiodifusora e também nos acompanham pelo YouTube, no nosso canal. Eu gostaria de iniciar hoje meu pronunciamento aqui, chamando a atenção de toda a população em relação à questão da iluminação pública. Há algum tempo atrás, nós vínhamos criticando duramente a prefeitura, porque não estava dando conta da manutenção da iluminação pública, de fato não estava. E aí, quando se devolveu a iluminação pública para a CPFL, a gente observa que hoje nós ainda temos muitas ruas escuras, com inúmeros postes apagados. Então eu queria só alertar a população que a CPFL, se a gente não ligar lá para falar aonde o poste está queimado, o nome da rua, o endereço onde tem um poste queimado, eles não tomam a iniciativa de trocar a lâmpada. Então eu acho que eu queria conclamar a população de Batatais para que todo mundo se ligasse, né, em frente à sua casa, na lateral da sua casa, no caminho que você percorre todo dia para ir para a sua casa. Observou que tem um poste queimado lá? Anota o endereço, o número, tudo direitinho. Vamos fazer um mutirão aí para ver se a gente consegue iluminar de novo a cidade. Né? Graças a Deus, as custas disso não vão estar mais na responsabilidade do município e a CPFL tem que atender. Eu, costumeiramente, ligo no 0800 010 1010. Vou repetir o número aqui, 0800 010 1010. Eu, costumeiramente, ligo nesse número, passo os endereços onde eu observei que tem uma lâmpada queimada, passo o número da rua, o endereço, tudo certinho. Mas eu, sinceramente, como cidadão, não como vereador, estou falando como cidadão, me indigna ver que a pessoa tem 2 postes queimados do lado da casa dela, em frente à casa dela, a pessoa não se digna ligar na companhia para pedir para trocar a iluminação pública. Então, vamos fazer um mutirão aí, gente, vamos tentar esse esforço. Joyce, eu queria comentar essa questão das creches que você manifestou aqui, é uma preocupação que nós todos temos. Já, inclusive, conversei com o secretário da Educação a esse respeito, vendo o que poderia ser feito nesse sentido. Acontece que a gente acaba esbarrando na limitação de carga horária dos servidores e a prefeitura, infelizmente, não tem condições de contratar novos servidores. Como o próprio doutor Ricardo Melli disse, a gente vê inúmeras UBSs aí com falta de pessoal, falta de médico, falta de técnico de enfermagem, porque a prefeitura já está no limite prudencial dela de contratação. Então, é um problema seríssimo, mas assim, que a gente não consegue enxergar que solução que vai ser dada. E o pior de tudo é que ainda me vem esse governo agora falar sobre reforma administrativa, doutor Maurício. E na reforma administrativa eles querem proibir, quase que proibir, né, a realização de novos concursos públicos. A gente vê, como a Maria mencionou aqui, o HC fechando mais 130 leitos essa semana agora. Um contingente de profissionais na área de saúde no HC caiu de 7 mil profissionais para 2 mil profissionais. Isso porque o profissional não tem estímulo para permanecer mais no serviço público. E, além disso, com a famigerada reforma da Previdência que foi feita, quem tinha condições de se aposentar vazou para não perder mais direitos. Então você tem 2 mil pessoas se aposentando, ou cidadãos saindo porque faz 12 anos que ele não tem um reajuste de salário, e aí o governo não autoriza a realização de novos concursos. Então, infelizmente, a gente vê que principalmente esse governo federal, né, eles querem enxugar o custo, reduzindo os direitos das pessoas, principalmente dos mais pobres, o direito do trabalhador. A Previdência não assiste mais a ninguém. A gente viu a dona Helena falando a questão da saúde.
Dona Helena, eu sinto muito em informar-lhe, mas vai piorar, sabe por quê? Porque hoje em dia tem um monte de gente que paga plano de saúde, que vai deixar de pagar plano de saúde e vai todo mundo para o SUS. Enquanto isso, eles estão tirando o recurso da assistência social, da saúde, da previdência. Estão cortando a contratação de servidores públicos, que é quem faz o atendimento do povo. Se alguém chega em qualquer lugar, numa UBS, para ser atendido, se você não tiver o servidor público para te atender, o que adianta ter o prédio? A nossa unidade da Receita Federal aqui em Batatais, nós estamos correndo o risco de perder a unidade. Eu, graças a Deus, não vou perder o emprego. Mas eu lamento muito que as pessoas vão deixar de ter um atendimento de qualidade que a gente dá aqui em Batatais. Hoje mesmo eu atendia pessoas lá que tinham inscrição no seu MEI e foram pedir orientação. A gente vê que algumas pessoas, se não forem conduzidas, não conseguem se virar sozinhas. Então eu lamento muito isso tudo que está sendo feito, né? Eu falo assim que a gente precisa acordar um pouco, que os números que a gente ouve, né? Pena que o Sabará não está aqui, que o ministro Paulo Guedes disse que os gastos da União com servidores públicos chegam a 90%. Gente, eu queria que ele mostrasse os números, que isso os gastos de despesa com servidores da União hoje representa 4% do PIB do Brasil. Tá? Então está muito distante do que ele está falando, mas só que o marketing está incutindo na cabeça das pessoas, e infelizmente, eu digo que a hora que a população acordar vai ser muito, muito tarde. É uma pena isso daí. Uma outra preocupação que a gente tem que ter também é em relação aos projetos que tem agora na Câmara, tem algumas PECs tramitando lá, que é para revogar os mínimos constitucionais. Se essas emendas constitucionais forem aprovadas, o governo federal não vai ter mais obrigação de aplicar um percentual mínimo na saúde, nem na educação. Se o iluminado do ministro resolver que esse ano nós vamos aplicar 2% na saúde, ao invés de 15%, vai ser uma deliberação dele e o povo que se exploda. Então a gente não pode admitir que essas PECs sejam aprovadas no Congresso, porque vai diretamente afetar os direitos de todos nós brasileiros. A gente já está vivendo um drama aí com a possibilidade de extinção do Fundeb, que isso vai ser um grande prejuízo para os municípios, Maurício. Porque, Vladimir, na hora que o Fundeb deixar de ser pago para os municípios, para continuar prestando o serviço, quem vocês acham que vai ter que bancar o serviço? É o município. Aí é menos dinheiro ainda para a saúde, menos dinheiro para recapeamento, menos dinheiro para recuperação da nossa cidade. Então eu gostaria de chamar a atenção da nossa população para que a gente fique atento a essas questões que estão acontecendo. Só para concluir, doutor Maurício, eu vi você falando a respeito do precatório, que o Dória reduziu aqui no estado de São Paulo, e eu só queria lembrar que antes da votação da lei, eu fiz um alerta aqui nessa tribuna, para que a gente se mobilizasse para evitar que esse projeto passasse na Assembleia Legislativa, e que lamentavelmente foi aprovado, retirando mais uma vez direito dos menos favorecidos.